Olá meus amigos, bom dia. Vamos continuar a falar das nossas histórias, mas eu estive a ler aqui um pequeno passo e achei que era muito importante vos dizer o que eu li neste livro. E o que é que nós falámos a última? Falámos de Paulo e houve um momento na vida de Paulo em que ele se sentiu perturbado e que realmente queria sair daquele estado de loucura. E então nós hoje vamos falar do quê? Vamos falar das naturezas que nos alimentam. Diz assim: como é que se alimentam as naturezas? Através dos 5 sentidos. Tudo que entra na nossa mente através dos sentidos é alimentado para uma ou outra natureza, especialmente aquilo que vem através da visão e da audição. Este é o motivo por que precisamos de ser cuidadosos na escolha dos programas a que assistimos, dos filmes que vemos, das revistas e livros que lemos, das conversas nas quais participamos e das músicas que ouvimos. É verdade que enquanto estivermos neste mundo, mesmo sem querer, estaremos sempre a absorver comida para a natureza má. Eu não posso evitar ouvir uma música que inspire sentimentos negativos enquanto estou num autocarro ou num local de trabalho, por força das circunstâncias. Não posso também evitar que apareça uma imagem negativa enquanto leio ou assisto ao noticiário. E impossível deixar de ouvir conversas pouco edificantes na escola ou na rua. Mas posso evitar colocar voluntariamente este tipo de alimentos na minha mente. É inevitável que de vez em quando passem migalhas para a natureza má, mas posso evitar que entre para ela. Filé mignon. Posso evitar alimentá-la consciente e voluntariamente. Na realidade, a nossa vitória e, como consequência, a nossa felicidade na vida cristã dependem de certo modo de aprendermos a conviver com ambas as naturezas, como alimentando a natureza de Cristo e matando de fome a outra. É isso que Paulo diz quando afirma que os que são de Cristo, Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e com concupiscências. No tempo de Cristo, quando um homem era crucificado, era declarado legalmente executado e morto, mas na realidade continuava vivo na cruz, sofrendo e agonizando. Às vezes, os parentes ou amigos vinham à noite e resgatavam o corpo do executivo. Cuidavam dele e o homem tornava a viver e muitas vezes voltava à sua vida de delinquência e crime. O que Paulo está a querer dizer é que temos de manter a nossa velha natureza pregada na cruz. Não podemos deixar que ela deixe e muito menos cuidar dela e alimentá-la. Diz assim: bem, pastor, dirás, até quando terei de conviver com essa luta de naturezas, enquanto estivermos neste mundo? Não há modo de nos livrarmos dela completamente, embora possamos tornar a luta mais leve, deixando de alimentar a natureza má. Não podemos dizer, eu não tenho pecado, enquanto este corpo vil não for mudado e transformado à imagem do corpo do glorioso de Cristo. Mas graças a Deus existe uma promessa maravilhosa. Digo-vos isto, meus irmãos, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não estão adequados para viver eternamente. Contudo, eu estou a contar-vos este segredo estranho e maravilhoso. Nem todos morreremos, porém, todos receberemos novos corpos. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os cristãos que já morreram de repente voltarão à vida, com novos corpos que nunca morrerão. E então nós, que ainda estivermos vivos, também receberemos de súbito novos corpos, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, serão transformados em corpos celestes, que não podem pecar, mas viverão para sempre. Isto não é maravilhoso? Um novo corpo, sem natureza pecaminosa. Finalmente, Deus arrancará a velha natureza de nós e deitá-la fora, para sempre. Aí sim, não haverá mais luta, mais conflito interior, mais vontade de pecar. Tornaremos a ser homens com uma só natureza, a natureza de Cristo.
perfeita e que se deleitem em amar, obedecer e andar nos caminhos de Deus. Enquanto esse dia não chegar, vamos aprender a conviver com a velha natureza, matando-a de fome, desnutrindo-a, asfixiando e alimentando constantemente a nova natureza. Ficamos por aqui, meus amigos. Queria-vos dizer exatamente isso. Temos duas naturezas, uma boa e outra má, e nós temos que, como diz aqui mesmo, temos que deixá-la morrer à fome, a natureza má, e alimentar a natureza boa. Como é que podemos alimentar a natureza boa? Estando ao pé de Cristo. Como é que podemos estar ao pé de Cristo? Orando, estudando a Bíblia, estudando os livros de Ellen White, estudando a Bíblia. É assim que nós estamos ao pé de Jesus. Nunca nos esquecendo de Jesus, claramente, em todos os momentos da nossa vida. Ao levantar, ao pequeno almoço, ao lanche, ao jantar, ao deitar. Ou seja, o estar a falar consecutivamente com Jesus é uma forma de nós alimentarmos a nossa natureza boa. E por isso, meus amigos, eu queria partilhar isto com vós, para que vocês hoje sejam um dia realmente bom ao pé de Jesus e que vocês possam alimentar sempre mais a natureza boa do que a má. E não se esqueçam também, os filmes, as guerras que nós vemos na televisão, aproveitem para não estar muito tempo dessa forma a ver essas coisas e esses filmes maus que nos influenciam na parte má e os documentários e até mesmo os desenhos animados para os nossos filhos. Temos que ter um certo cuidado. Por isso, aproveitem aquilo que eu vos li, aquilo que nós aprendemos aqui hoje, porque eu também aprendi muito, para que futuramente possamos sempre ter algo de bom todos os dias e possamos nos levantar e nos deitar com a alegria de que Jesus está no nosso meio, que nos protege todos os dias e que nos dá bênçãos maravilhosas, que nós por vezes nem percebemos que Deus atua na nossa vida, mas Ele está lá. E por isso, para Ele estar lá, nós precisamos de alimentar muito a nossa natureza boa. Aproveitem isso, fiquem bem e tenham um dia muito bom ao pé de Jesus. Amém.